É que é, maltinha, tudo bem? Aqui fala o Bjorkson, desta vez a falar sobre videojogos novamente, passado um tempinho, onde apeteceu-me falar de outras coisas. Enfim, eu trago-vos uma ideia que já tinha em mente desde que retornei ao canal e vou agora pô-lo em prática para vocês. Portanto, como sou alguém novo nesta plataforma, vocês não me conhecem, no sentido que não me conhecem em termos de background, o que eu curto mais no gaming, o que procuro num jogo de um determinado género, etc. E lembrei-me que há muito tempo atrás, no meu primeiro canal de YouTube, haviam estas correntes que os youtubers mais pequenos passavam uns para os outros e uma dessas correntes era dizer num vídeo o que era o nosso top 5 de jogos preferidos de sempre. E eu fui um desses selecionados na altura. E pensei eu, agora em 2024, se calhar podia fazer algo parecido. E decidi-vos trazer esta rubrica de seu nome, Jogos da Minha Vida. Vou-vos trazer 15 jogos específicos em cada vídeo que marcaram a minha vida de certa forma, sem haver necessariamente uma ordem. Isto não é suposto ser um top 15 porque honestamente é difícil criar uma ordem de preferência e até torna-se um pouco injusto porque passado um tempo a minha percepção sobre essa lista muda e depois muda outra vez, assim sucessivamente. Portanto, acho que é melhor fazê-lo de uma forma mais livre, até porque sou um gajo de variedade e estar a dizer que um jogo de luta é melhor que um side-scroller é como dizer que o esparguete é melhor do que arroz. São duas coisas diferentes que não merecem estar a ser comparadas, por isso simplesmente não faz sentido. Então vou fazer as coisas dessa maneira. Espero que gostem desta viagem, onde vou-vos contar algumas das minhas experiências, histórias e apreciações que envolvem estes jogos. E vamos já começar pelo primeiro que vocês estão a ver aqui como gameplay, que é Crazy Taxi. Quis mesmo começar por este, porque a forma como fui introduzido a videojogos em miúdo foi através de máquinas de arcade. A primeira vez que descobri arcades foi num café dentro de um parque de campismo em Peniche, onde os meus pais tinham uma relote, onde costumávamos passar todos os verões. Lembro-me que as cabines ficavam num corredor escuro e estreito ao lado do espaço do café, com uma catrafada de máquinas de SNK, jogos da Neo Geo, portanto Super Pang, Metal Slug, King of Fighters, entre outros, que já não me lembro. E passei imenso tempo nessa sala de arcade com muitas aspas, né? Porque aquele corredor era mais um cubículo e passava bastante tempo nessa sala de arcade só a assistir os outros a jogarem ou fingir que estava a jogar quando ninguém estava naquela máquina, porque os meus pais não me deixavam, era muito pequenino na altura, muito baixo para conseguir jogar nas máquinas sequer, nem sequer conseguia chegar aos botões, mas entretanto eu descobri outras máquinas dentro de uma feira que era a Feira de Outubro, na cidade de Vila Fracatina, em Lisboa, que se faz ainda até hoje, todos os anos, e durante o período de tempo, lembro-me que havia um spot onde se encontravam imensos arcades e mesas de matraquilhos, e no meio daquilo tudo, o que me capta o olhar é este jogo que vocês estão a ver aqui. Era a cabine mais amarela que já tinha visto nesta vida. Era linda e foi um jogo que me deixou vidrado durante muito tempo. Eu queria tanto pôr as mãos naquele volante e viajar, meu. A sensação de velocidade que Crazy Taxi me dava, especialmente quando era alguém bom a jogar, era inacreditável para mim na altura. Portanto, um ano passa, mais ou menos, já não me lembro assim tão bem, mas acho que foi tipo mais ou menos um ano. Fico com este macaquinho no sótão durante um bom tempo, certo? Até que a Nestlé decidiu fazer uma campanha em conjunto com um publisher em que iriam distribuir jogos de computador dentro de caixas de cereais. E fui que tive a oportunidade de poder jogar Crazy Taxi em casa e apaixonei-me imediatamente. Era um sonho tornado realidade. O jogo nunca mais me deixou o coração e lembro-me que foi um dos jogos que foi de cona mais rápido. Nós não tínhamos muito cuidado com os nossos CDs, por ignorância, e acho que o jogo se estragou bastante rápido com os meros riscos, o que foi pena. E se calhar foi esse tempo breve que fez com que esse impacto ainda esteja tão marcado das minhas memórias. Eu tenho um jogo ainda, na versão da Steam, e por acaso estive a jogar o ano passado, era daqueles jogos que fazia umas rondas, jogava durante uns 15, 20 minutos quando chegava do trabalho e depois ia à minha vida. É um jogo que envelheceu bastante bem, para um jogo de corrida ao estilo de arcade. Eu sempre fui fã de jogos que procuravam sair fora da caixa, e quando se trata de jogos de carros, esse tipo de ideias sobressai um pouco mais, porque normalmente quando tu pensas em carros, tu pensas em corridas, né? O primeiro objetivo que tu pensas neste tipo de jogos é chegares ao primeiro lugar, seres o mais rápido da tua concorrência. E Crazy Taxi, tu estás a correr contra ti próprio, contra um relógio, não estás numa corrida. Tu és um José Manel taxista e o teu objetivo é pegares no máximo de passageiros possível e levá-los aos seus destinos. É engraçado porque não estás a correr contra ninguém, mas parece que estás. Sentes isso muito mais intensamente do que se estiveres numa corrida competitiva. Não sei, há uma forma de adrenalina muito específica que se desperta quando tu te estás a desafiar a ti próprio. E depois tens um outro fator que é igualmente importante, que é o tempo.
Isto para mim é onde Crazy Taxi brilha mais. E é aquilo que para mim, minha opinião, ok? Minha opinião vale tanto como ou qualquer outra, portanto. Aquilo que para mim é um bom arcade, que é a forma como o jogo utiliza o tempo. Qualquer jogo que se apoie no modo de jogo de tempo limite consegue-te dar um sentido de urgência muito maior do que outros que só usam o tempo limite como um background. Ou seja, quando tu colocas uma moeda numa cabine, normalmente, se fores bom o suficiente, tu consegues jogar durante um longo período de tempo. Porquê? Porque consegues passar os níveis, derrotas os bosses, só com aquela moeda. Tu consegues prolongar a tua experiência por um tempo considerável. É a recompensa que tu recebes quando melhoras as tuas destrezas, as tuas reações, etc. Em jogos com Crazy Taxi, não importa se és bom ou não, tu metes a moeda, tu tens aquele tempo limite e tu tens de desfrutá-lo ao máximo. Também consegues de facto sim prolongar a tua experiência, porque a cada passageiro que tu pegas, o relógio dá-te um pouco mais de alívio, mas como esse relógio anda sempre a correr, parece que é quase insignificante, especialmente quando tu começas a chegar à parte em que a dificuldade aumenta mais, que é quando chegas à cidade com os arranha-céus. Pelo menos é aí que começava a sentir o pico de dificuldade. Na versão do PC, tu por acaso consegues escolher modos que te dão maior tempo de jogo, mas na versão da arcade tens muito pouco tempo. E tens que fazer de tudo para esticar esse tempo o máximo que podes. Isto faz com que todas as rondas sejam frenesim. Nenhuma ronda é igual à outra e são todas frenéticas do início até ao fim. Eu não sei se isto fez algum sentido para vocês ou se me contraditei aqui, mas pelo menos na minha cabeça acho que faz. Parece que cada moeda que colocas na máquina tem um valor muito maior do que realmente tem, porque as rondas são sempre muito curtas. Portanto, também não posso deixar de mencionar que os meus gostos musicais tiveram algumas raízes aqui, porque tive a oportunidade de poder jogar a versão original, onde tem The Offspring e Bad Religion. Sempre fui um gajo do rock e do metal e a forma como fui exposto inicialmente a esse tipo de música foi através dos videojogos e este foi um deles. Entretanto, na versão da Steam eles alteraram isso. Eu lembro-me que mudaram a música por completo e não só isso, mas também removeram os locais reais como o KPFC, Tower Records e Pizza Hut, por exemplo, devido às licenças que inspiraram. Portanto, perdeu um bocado esse fator de imersão. Não que esse fosse o maior foco do jogo, mas certamente perdeu um bocado esse charme que dava um pouco mais de realismo. A atmosfera continua lá, no entanto, todo aquele clima de loucura e guitarras alimentadas com coca e ainda se mantém mesmo já não tendo essas features, infelizmente. Eu adoro este jogo, adoro mesmo. Se não experimentaste ainda, recomendo muito. É bastante intuitivo de jogar e assim que tu apanhares a técnica dos boosts, com a troca das mudanças e dos crazy drifts, é ainda melhor. É uma experiência muito divertida. Obviamente, se encontrares a cabine deste jogo com o volante em algum evento ou algo assim do género, por favor aproveita. Mas jogar com o teclado ou comando analógico também não é mal de todo. Eu prefiro o teclado, mas isso eu fiquei muito habituado a jogar no teclado desde miúdo, portanto, cada um dê a sua preferência. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Se é a primeira vez que estás no canal e se estás interessado em ver mais, metem um joinha e subscreve o canal. Os meus vídeos são muito isto, curtinhos, onde falo de cenas, é espetacular, é uma maravilha, portanto é isso. Fiquem atentos. Vejo-vos na próxima semana com mais um joguito que me marcou e fiquem bem maltinha. Boas jogatinas.